Em Cajazeiras, mudança na empresa e falta de coleta gera transtorno por acúmulo de lixo. A gestão municipal contratou uma nova empresa. Existem pontos críticos de lixo que ainda não foram recolhidos. Para a gente continuar esse bate-papo, a gente está falando do mesmo assunto aqui agora com o Fernando Figueiredo. Fernando, boa tarde para você. Se deparar com uma cena como essa, tanto lixo acumulado a partir desse imbróglio aí entre a mudança da empresa e o lixo acumulado nas ruas, como é para você enquanto engenheiro? Muito boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Chegando agora de Poço Zé de Moura, inclusive um abraço para André, que está nos acompanhando. Mandei agora o link para ele. Essa situação, Zé Neto, é bem complicada porque, assim, a parte técnica disso é lamentável a gente viver essa dependência tão grande do serviço público com relação a esse tipo de saneamento básico. O nome é saneamento básico porque faz parte da infraestrutura de saneamento do nosso país. Mas veja só, quem produz o lixo, quem produz os resíduos sólidos, que inclusive na parte técnica a gente evita até chamar de lixo justamente porque são resíduos valiosos. Talvez do Brasil não tenha-se essa cultura, mas no mundo todo isso vale muito dinheiro e as empresas são... Aqui também tem empresa muito grande que trabalha com resíduos e com essa parte de descarte da população. Porém, o ponto, a chave disso é que essa é uma prova que a gente depende muito do Estado, depende muito do recolhimento público, coisa que não era para ser nesse nível de dependência. Ao se romper, por exemplo, um contrato desse, claro, deveria ter um planejamento municipal para prever esse rompimento e já a mudança agilizada. Mas ao se ter esse tipo de problema, as pessoas não deveriam ter esse tipo de transtorno. Por quê? Porque a reciclagem deveria ser mais efetiva, os sistemas de reciclagem, você bem citou, nós em Cajazeiras aqui não temos um aterro sanitário, que é de imensa importância, mas não só o aterro sanitário, como o ecossistema que está em volta de um aterro, porque quando se implementa um aterro sanitário, não é somente ele que é implementado, você implementa um sistema. Então, vem com ele algumas empresas de reciclagem, a própria população começa a recolher esses resíduos e ir no aterro ou nessas empresas para trocar, para vender, né, esses produtos, e aí começa a criar um ciclo, onde a própria sociedade consegue limpar as ruas, consegue fazer esse sistema, não é nem limpar, consegue não jogar esses resíduos no ambiente, né? É lamentável, o principal problema que eu vejo nisso é justamente a dependência a esse ponto de passar 2 dias sem recolhimento e as ruas ficarem nesse nível, né? Primeiro, essa dependência que tem do serviço público. Segundo, tem que ter um pouco de consciência que quando você produz um resíduo, quando você produz um lixo, você é, de certa forma, responsável por isso que você está produzindo, né? Fernando, diante de um problema como esse, você tem toda a razão quando traz à tona essa questão da cultura, né? Existe uma cultura do cidadão de não permanecer com o lixo dentro da residência. O entendimento cultural, infelizmente, é de que o lixo produzido ele precisa ser tirado o quanto antes de dentro de casa. Dentro da minha casa não fica lixo. Esse é o entendimento na cabeça da maioria, né, das pessoas. E eu lhe pergunto, o que fazer diante de uma situação como essa em que se atesta de que se houver alguma falha na coleta do lixo, nós teremos um problema, além da questão da infraestrutura, do meio ambiente, nós teremos um problema de saúde pública. Nós estamos vivendo esse tempo agora crítico, até mesmo surgimento de casos de dengue, e se deparar com uma situação como essa, nós estamos aí vendo que a situação pode se agravar ainda mais. Sim. Não existe, primeiro que não existe solução fácil para problema difícil. E esse a gente consegue concordar que é um problema de extrema dificuldade. Então, a solução para ele também é difícil. Porém, só tem uma. Isso também é pacífico no meio acadêmico, inclusive no meio popular, que só existe uma solução para esse tipo de problema, que é a educação ambiental. Então, ou se tem uma educação realmente nas escolas e na sociedade com relação a essa gestão ambiental, ou
estamos fadados ao fracasso, não tem para onde correr. Ou a gente educa a população, ou a população se educa também, né? Que também temos a maioria da população adulta, então também não é tratar como criança pessoas adultas. Mas o passo para se resolver esse problema é a educação ambiental. E aí a gente fala muito aqui, né? Fernando, você acha que estava na hora de, na nossa região, se não Cajazeiras ou alguma cidade próxima, ter o seu próprio aterro sanitário, por exemplo? Certeza. Inclusive é lei. Porque a educação ambiental passa também pela eficiência na destinação do resíduo sólido, né? Pronto. Eu nem sei se ia dar tempo para entrar nesse tema, mas agora que você tocou, eu vou entrar. A questão do aterro sanitário, primeiro que a gente já está descumprindo algumas normas. Por lei, já era para ter sido implementado aterro sanitário em todas as cidades. Cidades maiores que 25 mil habitantes, que possuem uma população maior do que essa, é obrigatório a construção de aterros sanitários. E aí, a gente abre um parênteses, porque aterro sanitário já foi motivo de algumas de nossas colunas, né? De várias vezes a gente já falou sobre esse tema. E aí eu vou entrar nessa seara que é a legislação. O Estado Brasil, ele recomenda que as cidades tenham aterro sanitário. E, ao mesmo tempo, tudo que ele pode fazer para dificultar a construção, a abertura de um aterro sanitário, ele faz. Ele que eu estou falando é o Estado, a burocracia. É uma coisa que é uma esquizofrenia compulsiva, o que é a legislação brasileira com relação ao aterro sanitário. Porque se você hoje colocar assim, eu tenho o recurso necessário e tenho os técnicos para abrir um aterro sanitário, pelo menos 1 ano você vai levar para conseguir legalizar. As licenças ambientais são extremamente demoradas, tem critérios subjetivos, que é um absurdo. A esse nível que a gente está de estudo, o mínimo era que os critérios fossem objetivos, onde você tivesse com clareza o que é que você precisa ter para fazer um aterro sanitário. Mas é muito subjetivo, você precisa de aprovações municipais, estaduais, federais, precisa de uma conjuntura de coisas. E isso é uma barreira que a maioria das pessoas acabam desistindo. E quando se tem barreiras nesse nível, é uma abertura, é uma porta para a corrupção. Para quê? Para empresas que já são desse nicho conseguirem um oligopólio, né? Um monopólio do sistema. E aí começa a financiar o órgão público, a ter corrupção passiva, corrupção ativa. E aí a história a gente já conhece. Mas é importantíssimo ter a construção de aterros sanitários, mas também ver a legislação para facilitar a construção desses empreendimentos, haja visto que a gente precisa deles. Quando a gente se depara com uma situação como essa, aí nós falamos novamente sobre a cultura do cidadão em relação ao lixo e à coleta, na grande maioria, não contribuir, né? Não fazer, por exemplo, a coleta seletiva, né? Não fazer a separação do lixo. E vendo uma situação como essa, mais uma vez vem à tona essa dificuldade que em relação ao lixo na cidade. Como eu disse, a cidade tem o ponto positivo de ter encerrado o lixão, mas ao mesmo tempo vem à tona também, né, a necessidade de um aterro sanitário. Sim, não só do aterro, como de cooperativas e de empresas que trabalham com resíduos sólidos, né? Depois de 2020 que teve o marco de saneamento, né? Aí aumentou muito a quantidade de empresas nesse segmento, porque além de incentivos, tem facilidade de venda. Então, a solução caminha por aí, né? Educação ambiental, claro, sempre tem que ter isso. E em meio à criação da indústria, né? De novos comércios com relação aos resíduos sólidos, que permeia justamente as empresas que trabalham com reciclagem, com reuso desses produtos. E aí os municípios e a questão do poder público, né, na esfera municipal, estadual e federal, incentivar essas empresas, né, talvez com incentivos fiscais ou então comprando esses produtos de forma recicladas, né, os produtos que fomentam a gestão, seja em qualquer esfera, né, a gestão pública, vindo oriundos de produtos recicláveis, reutilizados, porque vai aumentar a demanda e aí, consequentemente, as pessoas vão abrir mais empresas nesse segmento. Então, além do aterro sanitário, como eu disse, não só o aterro. Quando se constrói um aterro,
você constrói também um ecossistema de empresas que estão em volta desse aterro.